Olá, caros alunos. Meu nome é Alexandro Ferreira. Vocês vão me conhecer mais profundamente já já. Podem me chamar por enquanto de Alex. Nós vamos estar juntos nessa disciplina, né, que se chama Organização e Operação de Cozinhas Escolares, do curso técnico em Alimentação Escolar. E para começo, né, para iniciar, eu gostaria de dizer que é com muita satisfação que eu dou as boas-vindas a vocês nessa disciplina, na modalidade à distância. Gostaria que vocês se sentissem entusiasmados, felizes em participar de um processo único que será a formação dessa disciplina, né? Essa disciplina ela vai ser de extrema importância para vocês, no sentido de contribuir para que vocês consigam perceber a importância do seu trabalho no ambiente escolar. Pois a merendeira, ela tem muito mais do que uma função apenas de servir a criança, né? De dar aquela merenda à criança, né? De preparar aquela merenda escolar, aquela merenda à criança. Ela tem a função de garantir que essa criança receba um alimento seguro, né? Um alimento que não vai causar doença, contaminações para essa criança. Ela tem a função de garantir que essa criança aprenda novos hábitos alimentares, né? Porque no ato que ela entrega uma preparação onde vão verduras, frutas, legumes, ela pode estimular essa criança. Olha, fulano de tal, essa alimentação ela possui verduras tais e tais e tais, que são importantes para o seu crescimento e desenvolvimento. Então é muito importante que você perceba a sua função dentro do ambiente escolar, que vai muito além do que apenas a preparação e servir essa preparação. Ela compete um papel de educação, né? Então vocês vão se ver como futuras educadoras. Eu sou nutricionista pela Universidade Selma desde 2010, sou mestre em saúde do adulto e da criança pela Universidade Federal do Maranhão, pela UFMA, em 2015. Eu sou especialista em nutrição clínica com ênfase em terapia nutricional pelo Grupo de Apoio em Nutrição Interal e Parenteral, GANEP, e atuo como professor dos cursos de nutrição da Faculdade Santa Terezinha Serte, Universidade Selma, tanto na modalidade presencial quanto no EAD. Então vai ser um prazer estar com vocês nessa nossa disciplina, né? Que ela vai trabalhar vários pontos, entre eles a vigilância sanitária dos alimentos, né? Então nós vamos entender qual é a importância de se manter a higiene dentro do ambiente, né? Dentro da cozinha escolar, né? Qual é o impacto disso? As boas práticas na manipulação de alimentos, a higiene pessoal do ambiente, de utensílios e de equipamentos, ou seja, que essa higienização de alimentos ela vai muito além do que a gente pode imaginar apenas um alimento. A gente precisa também cuidar da própria imagem, do próprio cuidado com o ambiente em que nós trabalhamos, porque senão nós vamos ter algumas mazelas. Além do que, nós vamos também trabalhar o manejo de resíduos, né, que é um ponto muito importante dentro da área de alimentação escolar. Os cuidados com a água, o controle de vetores e pragas urbanas, contaminantes de alimentos, noções básicas sobre micro-organismos e doenças transmitidas por alimentos, saúde e segurança no trabalho. E antes de falar um pouquinho desse objetivo, eu queria dizer o quão importante é a assiduidade nesse ambiente virtual, né? É muito importante que nós participemos desse ambiente virtual, pois uma disciplina em sistema à distância, ela necessita de 3 pontos, assim como, na verdade, qualquer ambiente de aprendizagem. Ela depende de um professor capacitado, de um aluno que interaja com esse professor e principalmente de um ambiente dinâmico, de um ambiente que promova as discussões necessárias. Então, eu farei o possível para contemplar ao lado da docência, ao lado do professor, e eu espero que todos nós conseguimos contribuir para o crescimento. Essa disciplina ela foi planejada com muito carinho, no sentido de promover um dinamismo desse conhecimento. Mas para isso a gente precisa fazer essa interação. Então é muito importante que todos nós contemplemos esses ambientes, né? Façamos a entrada do ambiente, participemos das discussões, dos fóruns avaliativos, dos fóruns de discussão,
e possamos fazer desse ambiente o ambiente mais dinâmico possível, certo? É muito importante também falar que esse ambiente ele tem um conteúdo bem dinâmico desse material que foi produzido pela rede ETEC Brasil, e ele contempla vários pontos. Essa nossa disciplina, ela na verdade, se vocês forem parar para analisar, ela já veio enganjada aí de outras disciplinas pelas quais vocês já vivenciaram. E o objetivo geral dessa disciplina é apresentar e desenvolver atividades relacionadas à organização e operação da cozinha escolar, em conformidade à legislação sanitária vigente no Brasil, multiplicando conceitos e práticas que envolvam a promoção de hábitos alimentares saudáveis. Ou seja, eu preciso pensar em como é que eu posso deixar esse meu ambiente de trabalho, essa unidade, esse serviço de alimentação que é a cozinha escolar, em conformidade com o que as leis preconizam. E aí nós temos alguns objetivos específicos que eu espero que vocês consigam visualizá-los em cada unidade. Esses objetivos, eles vão precisar, vão passar pela fundamentação dos conhecimentos gerais sobre alimentação saudável no contexto escolar, bem como as doenças decorrentes da má alimentação. Então, a gente precisa pensar que o papel da merendeira ele vai muito além do que apenas servir a criança, né? Ele vai de encontro a um papel que faz menção à grande importância que essa personagem tem no ambiente escolar, pois através dessa merendeira nós podemos promover educação nutricional, né? Nós podemos pensar em como essa merendeira pode contribuir para que aquela criança aprenda um pouco mais sobre nutrição, reproduza esse hábito alimentar em casa e quem sabe se torne um adulto com hábitos alimentares mais saudáveis, que a gente vai perceber que acaba sendo uma fragilidade atual da nossa sociedade. Compreender a necessidade do adequado consumo de nutrientes na saúde humana, bem como compreender o texto da alimentação no convívio social, compreender que a alimentação saudável deve fazer parte do hábito alimentar, né? Então, a gente precisa incentivar essa alimentação saudável no ambiente escolar para que isso seja reprodutivo, como eu já falei. Se perceber como agente veículo de informação na educação nutricional na escola, ou seja, você merendeira, né, você merendeiro, tem um papel muito importante na formação de bons hábitos alimentares dessas crianças. Na unidade 2, nós vamos expor um pouco mais especificamente sobre aspectos higiênicos e sanitários, ou seja, sobre manipulação correta de alimentos, sobre como evitar a contaminação desses alimentos. Então, o primeiro objetivo da unidade 2 seria expor sobre as formas de contaminação dos alimentos, compreender aspectos higiênicos sanitários relacionados à higiene pessoal, né, ou seja, do indivíduo, do ambiente, ou seja, do serviço de alimentação onde nós nos encontramos, dos utensílios, né, das colheres, dos equipamentos, né, e mesmo dos alimentos. Na unidade 3, nós vamos compreender a utilização de receitas de pesos, de medidas, de condimentos e termos culinários utilizados na cozinha. Ou seja, nós vamos entender por que é tão importante nós utilizarmos as receitas, né? Por que é tão importante nós sabermos como medir, como mensurar, como quantificar um determinado item alimentar em uma receita, né? E além disso, nós vamos aprender alguns termos culinários que, corriqueiramente, eles estão presentes lá no cardápio, que a nutricionista elabora, e às vezes nós podemos não estar tão familiarizados com esses termos. Além do que, nós vamos refletir sobre como devem ser a iluminação, a ventilação, a temperatura, o som e a organização da cozinha, né? Então a gente vai pensar como é que deve ser logisticamente, né? Como é que deve ser esse ambiente. Então a gente vai imaginar e também vamos ilustrar como é que ficaria a correta organização desse ambiente. E aí nós chegamos aos conteúdos, né?
Então, esses conteúdos, a unidade 1, ela tem como título Alimentação Saudável, da necessidade de sustentação ao convívio social na escola e além dela. Ou seja, nós vamos falar um pouquinho sobre alimentação saudável no contexto escolar. Então, como é que essa alimentação ela precisa ser. Nós vamos falar um pouquinho sobre a necessidade de nutrientes, alimentação e convívio social, ou seja, quanto o nosso corpo requer de energia, de nutrientes para poder manter as atividades básicas. Nós vamos falar um pouquinho sobre como tem que ser essa alimentação e o convívio social, qual é a interação que a sociedade, né, que os ritos sociais, né, o hábito de se alimentar em mesa, junto com os familiares, tem na geração de outras doenças, né, na geração de novas doenças, perdão. Alimentação saudável para além das cozinhas escolares. Então, depois que a gente pensa sobre todos esses pontos, a gente vai tentar levar essa alimentação saudável além das cozinhas escolares, ou seja, levar para casa dessa criança, para que ela possa comungar isso com os pais, com os familiares, com o irmão, com a tia, né? Porque a criança ela acaba absorvendo melhor e internalizando melhor conceitos de aprendizagem. Então, a faixa etária infantil talvez seja o melhor momento para se transformar hábitos alimentares, para se ensinar hábitos alimentares mais saudáveis. Na unidade 2, nós vamos falar sobre noções sobre contaminação alimentar e aspectos higiênicos sanitários, né? Então, dentro dessa unidade, nós vamos falar sobre os contaminantes de alimentos e doenças transmitidas por alimentos, né? As DTAs. Então, a gente vai falar sobre como é que esses bichinhos danados, esses micróbios, eles podem invadir um alimento e podem causar doenças. Nós vamos falar por que é tão importante nós termos cuidados com o manejo da água, né? Ou seja, como é que deve ser a utilização dessa água, o que é uma água potável, uma água mineral, o que seria uma água que seria possível se ingerir sem medo de ter um micróbio ali contaminando aquela água. Nós também vamos falar um pouquinho sobre o manejo de resíduos, né? Ou cuidados com lixo, ou seja, nós vamos pensar como deve ser a manipulação desse lixo dentro da unidade de alimentação e nutrição, ou seja, dentro do serviço de alimentação, dentro da cozinha escolar. Nós vamos falar um pouquinho sobre aspectos higiênicos sanitários referentes, né, relacionados à higiene pessoal, do ambiente, de utensílios e equipamentos dos alimentos, e também dos alimentos, perdão. Na unidade 3, nós vamos falar sobre noções sobre preparos culinários e o espaço da cozinha escolar. Então, como eu já até deixei uma canja, então a gente vai aprender a falar um pouquinho sobre essa utilização de receitas, né? Por que dessas receitas é tão importante? Por que eu devo saber seguir um peso, medidas, condimentos e termos culinários utilizados na cozinha? E também vamos aprender como deve ser a iluminação, a ventilação, a temperatura, o som, a organização, enfim, dessa cozinha. E quais serão os procedimentos de ensino dessa disciplina, né? Que isso é muito importante de se falar e é muito importante que todos tenham noção desses procedimentos e façam bom proveito de todos eles. Então, nessa primeira unidade, né, que a gente já apresentou, nós estamos tendo agora a apresentação desse plano de ensino, né? E além dessa apresentação de plano de ensino, nós teremos os slides estáticos que vão estar disponíveis lá no ambiente virtual. Vocês podem ir buscar essa informação lá no ambiente virtual, né? Ou melhor, aqui no ambiente virtual. Além disso, vocês vão ter as audioaulas, que são essas que nós estamos gravando, e vocês terão um bom proveito de utilizá-las. Então, eu sei que às vezes essa distância acaba sendo um fator limitante, né? Mas que na verdade eu vejo isso como algo proveitoso, né? Então a gente pode questionar mais, não ter a vergonha de perguntar para o professor, embora isso não deva acontecer. Então façam bom proveito desse ambiente virtual, que é um ambiente maravilhoso de interação, onde vocês vão ter um tutor, né, observando as postagens de vocês, verificando a assiduidade de vocês nesse ambiente e respondendo potenciais dúvidas que vocês venham a ter. E um material muito legal que vocês vão ter nesse ambiente virtual
vão ser a visualização dos materiais complementares, né? E eu fiz questão de colocar vários materiais complementares, os quais eu priorizei vídeos, né? E aí nós temos alguns vídeos, né? O primeiro vídeo é o vídeo sobre alimentação saudável na escola. É um vídeo bem rapidinho, bem tranquilo, bem gostoso. A gente vai falar um pouquinho sobre alimentação saudável na escola, né? E é um ambiente, uma forma de entendimento sobre a súmula dessa primeira unidade. Ainda na primeira unidade, vocês vão ver um vídeo sobre o quiz de vitaminas e sais minerais, né? É como se fossem perguntas e respostas, é um vídeo muito legal que vocês vão trabalhar. Além do que, vocês vão ter um vídeo sobre o programa Passe Bem, é um programa que foi realizado em uma escola e o qual mostra algumas medidas, né, por meio de um vídeo ele vai dizendo algumas medidas que podem ser tomadas para poder se ter uma alimentação saudável, um estilo de vida mais saudável. Enfim, são 3 vídeos muito bons que vocês vão perceber que na verdade são resumos da nossa fala na unidade 1. E depois de fazer, né, de ser apresentado esse plano de ensino, de ter uma audioaula, de verem vídeos que façam quase que uma revisão desse conteúdo, é importante que nós fixemos esse conteúdo através da resolução de atividades avaliativas, né? E aí vai vir a primeira atividade avaliativa à distância, né? Que é muito importante que vocês façam a resolução dessa atividade para perceberem se estão conseguindo assimilar os conteúdos que nós estamos passando nessa unidade 1. Além do que, é muito importante que vocês participem, né, nessa unidade 1 do nosso primeiro fórum de discussão, né? É um fórum de discussão, nessa unidade 1 ele vai ser muito gostoso. E aí vocês vão tentar trabalhar essa percepção sobre essa primeira unidade. Então, vale a pena conferir todos esses materiais complementares, as atividades avaliativas, esse fórum de discussão, como um momento de aprendizagem, como um momento de valorização. Na unidade 2, né, que nós vamos falar sobre essas noções sobre contaminação alimentar e aspectos higiênicos sanitários, nós vamos ter a apresentação dos slides estáticos, e além desses slides estáticos, né, que vocês vão poder consultar, ele é um material bem mais encorpado, bem mais cheio de informação, vocês também vão ter audioaulas sobre a unidade, né, que vai fazer uma súmula desses slides estáticos, e as nossas visualizações de materiais complementares. E aí nós temos um vídeo que fala sobre treinamento para manipuladores de alimentos. Eu fiz questão de trazer um vídeo que foi utilizado como treinamento em uma unidade de alimentação e nutrição, né, em um serviço de alimentação, como material complementar, como material extra para vocês. Então eu quero que vocês se deliciem também com esse treinamento e retirem o maior proveito possível. Está numa linguagem bem acessível, todos os materiais foram pensados nesse sentido, com bastante carinho, para que não houvesse difícil entendimento do conteúdo. Depois disso também vai ser importante fazer a resolução da atividade avaliativa à distância 2, né, que é um momento em que eu vou perceber se esse conteúdo que me foi passado, ele está sendo contemplado nessa atividade e eu estou conseguindo assimilá-lo. Também é muito importante fazer a participação em fórum avaliativo, né? Então esse fórum ele é muito importante de ser, na verdade como todos os outros fóruns, ele é muito importante de ser participado, é muito importante a sua participação nesse fórum, pois ele garante a assimilação dos conteúdos e uma interação no ambiente virtual. Na unidade 3, né, noções sobre preparos culinários e espaço da cozinha escolar, nós temos novamente a apresentação de slides estáticos referentes a essa unidade, bem como de audioaula da unidade 3, e nós temos uma visualização dos materiais complementares, que vai ser o vídeo sobre aproveitamento integral de alimentos. Então é um vídeo muito legal que fala um pouquinho sobre como é que eu posso evitar desperdício de alimentos. Correto? Então é um vídeo também bem dinâmico, com receitas importantes que vocês podem utilizar, inclusive na prática do dia a dia da vida de vocês, né? Lá do serviço de alimentação de vocês. Depois temos a resolução da atividade avaliativa 3 e a participação em fórum de dúvidas, né? Também é muito importante. Ou seja, sempre nós vamos ter materiais complementares, atividades avaliativas e um fórum. E sempre nós teremos um fórum de discussão, um fórum avaliativo e um fórum de dúvidas. E como vai ser essa avaliação, né?
que também é um item muito importante. Então, sempre que vocês tiverem dúvida, consultem esse nosso vídeo, essa nossa audioaula, a respeito dessa nota. Então, primeiro ponto é muito importante mesmo, gente, a frequência nas atividades presenciais no polo e a aprovação nas atividades do ambiente e na avaliação presencial. Então, esse é o primeiro item, né? Então, a primeira nota, ela tem um peso de 30%, né? E é o conjunto das atividades no ambiente mais o fórum temático. A segunda nota, ela tem peso de 70% e ela é uma atividade prática, né? Ou seja, presencial no nosso encontro presencial, e ela vai ter mais uma avaliação regular. Então, os recursos que nós vamos utilizar, vocês viram que são bem dinâmicos. Vídeos, exercícios impressos ou disponibilizados por meios eletrônicos, chats, fóruns, sala de aula convencional e mesmo o próprio ambiente virtual também considero como um recurso. Aqui está a nossa referência, ela pode ser fácil de baixar pela internet, basta que vocês coloquem essa referência no Google, e aí vocês vão conseguir encontrar disponível para download, baixar quem quiser fazer uma leitura mais aprofundada. Eu tentei trazer o máximo de informações dos nossos slides estáticos. E aí eu deixo como mensagem: aprenda como se fosse viver para sempre. Viva como se fosse morrer amanhã, né? Eu digo que eu estou muito satisfeito em ser professor de vocês. Espero que todos sejam muito, muito, muito bem-vindos. Obrigado pelas palavras, ou melhor, obrigado por terem me escutado. Agora nós vamos iniciar, né, os nossos primeiros slides na unidade 1. Bom proveito!